Meu irmão, é muito bom estar com você nessa manhã, continuando a nossa série de exposições no livro de Apocalipse. Estamos já há um bom tempo caminhando dentro dessa jornada chamada Beleza do Fim, e hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Nós pretendemos, se assim o Senhor nos permitir, caminhar dos versos 11 ao verso 16. Apocalipse capítulo 19, versos de 11 a 16. Sempre informo que aqueles que desejarem este material de forma impressa, solicite para a nossa educadora cristã, Rita Lozeiro, que ela lhe entregará todo esse material impresso. E você que porventura nos acompanha pelas redes sociais, ou você que está aqui perdeu alguma das exposições, sempre vale ressaltar que você pode ir no canal da igreja, no YouTube, onde lá você terá as demais exposições, desde o capítulo 1, verso 1 de Apocalipse. Leiamos, então, dos versos 11 ao verso 16. Vi o céu, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, hoje pela manhã. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus queridos irmãos, estamos continuando aquela metáfora, aquela imaginação que construímos na semana passada, no domingo à noite, sobre o casamento que João está vendo e está descrevendo no capítulo 19. Se você lembra, dos versos 5 ao verso 10, João estava descrevendo um casamento, uma cerimônia de encontro entre a noiva, os convidados e o anúncio do noivo que estava chegando. Então, se você lembra o que falamos na semana passada, João está vendo no céu uma grande festa, e a partir do versículo 5 há uma nova canção, há cânticos espirituais, versículo 6, perdão, o encontro tão esperado da noiva está acontecendo. E sabe aquela máxima que temos, de que toda mulher espera o príncipe num cavalo branco chegar para ser o homem dos sonhos? Parece que é isso que João está descrevendo. Ele descreve o caráter da noiva, ela é poderosa, verso 6, ela é numerosa, mas ela é só uma, a sua voz é potente. No versículo 8, ela está vestida de linho finíssimo, ela resplandece como ouro. No versículo 8, ele ainda fala que ela pratica atos de justiça. Ele descreve a noiva, descreve a cerimônia. Mas de repente, o versículo 11 parece que João inicia uma nova sessão de visões. Ele vê então o céu aberto, como sendo aquele momento onde abre-se a porta, que para nós, num casamento, é aquele momento onde todos se colocam de pé, pois eis a noiva que está chegando, então há aquela música de tensão, o coração do noivo acelera para saber se ela vai vir ou não vai, né, todo o investimento que fez. Mas quando abre-se a porta e a noiva aparece, então todo mundo olha e contempla a beleza da noiva. Aqui João faz o inverso, porque neste casamento a pessoa mais importante não é a noiva. Nós percebemos no capítulo 19 que João está descrevendo o encontro dos céus, da igreja com o noivo, mas a pessoa mais importante aqui não é a noiva, é o noivo. Aquele que prometeu, aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que pagou o dote com o seu sacrifício, aquele que é o Todo-Poderoso. Então João, no capítulo 19, versículo 11, vê as portas do céu se abrindo. E você pode imaginar, e não é a noiva que está à porta,
mas eis o noivo que está à porta. E a descrição deste noivo é que ele está, versículo 11, como um poderoso guerreiro vitorioso de Deus. Obrigado, Vanessa. Então, se pudéssemos descrever o que o capítulo 19, versos 11 a 16 nos ensinam, é sobre o caráter deste guerreiro de Deus, o noivo e Senhor de todas as coisas. Os céus se abrem e, sentado em um poderoso cavalo branco, o cavaleiro se apresenta. João destaca agora o caráter e o poder desse que é o noivo. Ele descreve no versículo 11 que o seu nome é fiel e verdadeiro. Títulos que já apareceram em Apocalipse, referindo-se às igrejas lá da Ásia, mas ressaltam também no capítulo 4 de Apocalipse o caráter daquele que anda entre os 7 candeeiros, entre aquele que está entre o seu povo, guardando, protegendo, instruindo. João agora parece olhar para o seu próprio evangelho escrito por ele, quando a partir do versículo 11 ele está dizendo: aquele que prometeu, que é fiel para cumprir, está mostrando ao seu povo o grande final deste encontro. Lembrando que a partir do capítulo 11 de João, há um clima, capítulo 13, perdão, há um clima de despedida e de tristeza, como um contexto das últimas palavras de Jesus. Tanto é que no capítulo 14, os discípulos estão com o coração triste, abatido, e o capítulo 14 começa: olha, não se turbe o vosso coração. Eu estou indo, mas eu vou preparar moradas para vocês. E quando as moradas estiverem prontas, eu voltarei e buscarei vocês para estarem comigo. No capítulo 17 de João, há a mesma oração, em outras palavras, onde o filho roga ao pai para que haja um momento onde a noiva e o noivo estejam juntos. E ele fala: onde quer que eu esteja, versículo 24, lá estejam também aqueles que tu me deste. Agora, os céus abertos, a cerimônia de casamento que está acontecendo, o momento mais importante começou. Nas portas dos céus, sobre um cavalo branco, aquele que se chama fiel e verdadeiro surge. João destaca essas duas palavras e possivelmente na sua Bíblia está com letra maiúscula: fiel e verdadeiro. Não apenas para mensurar que esses são adjetivos de Jesus, mas que ele é a própria fidelidade e ele é a própria verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus não é apenas verdadeiro nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus julgamentos, mas ele é a própria verdade em si. Esse é o caráter de um homem que toda mulher deseja casar. Não apenas alguém verdadeiro, mas aquele que é a verdade em si. Ele não apenas jura fidelidade no altar, mas ele é o próprio conceito do que é ser fiel aos seus decretos. Ele prometera desde Gênesis que um dia ele esmagaria a cabeça da serpente, que ele restituiria todo o dano que o pecado trouxe à criação. Ele prometeu que durante toda a história ele preservaria o seu povo eleito, para que o maligno não os tocasse de forma destruidora e aniquilasse assim a linha do pacto de Deus. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que não cairia um fio da nossa cabeça, de cabelo da nossa cabeça, sem que fosse a sua vontade. Ele prometeu nos dar o pão de cada dia. Ele prometeu estar conosco nas aflições do cotidiano. Ele prometeu que ao longo da nossa vida, Ele nos conduziria através do seu Santo Espírito à verdade, nos lembrando de tudo aquilo que Ele ensinou. Ele prometeu que um dia voltaria. Ele prometeu que nós veríamos os céus abertos e contemplando com os nossos olhos os céus abertos e o Filho do Homem ressurgir. Esse que é o verdadeiro conceito de fidelidade em sua palavra, está diante da porta do céu. Ele não é apenas fiel no sentido de não trair ou de exclusividade no seu amor, mas ele é fiel para dizer que aquilo que ele prometeu, ele sustenta e cumpre. O cavaleiro que está agora na porta do céu, ao encontro da sua noiva, é fiel e verdadeiro. Ele é o exemplo máximo daquilo que Deus expressa sobre si. Hebreus fala que em Cristo nós temos essa revelação exata sobre si,
E João escolhe duas palavras. Deus é verdadeiro, assim como Cristo é a própria verdade. Cristo é fiel, porque o Pai é fiel e o próprio conceito de fidelidade. E as palavras que estão escritas nesse livro, que são palavras de Deus, que são palavras que são exatamente como o seu autor o é, são também verdade e fidelidade. Para a igreja após João, nós que estamos hoje aqui, podemos ainda não ver os céus abertos, podemos ainda não ver este cavaleiro sentado no cavalo branco, mas a palavra que temos em mão é fiel e verdadeira e nos faz acreditar no que está escrito aqui. João está vendo Jesus, fiel e verdadeiro, e o versículo 11 diz que ele julga e combate com justiça. É interessante perceber essa visão de Jesus como um cavaleiro. Expliquei a metáfora entre o casamento, o noivo, quando abre-se a porta da igreja. Na nossa cultura ocidental é a noiva, mas aqui na cultura o noivo é mais importante. Só que João diz que além do caráter deste cavaleiro, deste noivo, que é fiel e verdadeiro, ele julga e combate com justiça. Durante muito tempo, a igreja sofreu na mão daqueles que são os perseguidores da igreja. A grande meretriz, a besta, o falso profeta, demônios e todas as estruturas malignas que atacam a igreja com todo seu ímpeto e sua força. Mas, assim como a igreja ouviu uma promessa que seria guardada e protegida pelo seu Senhor, este que é fiel e verdadeiro, então começou a cumprir a sua palavra. Pedro fala que não tarda o dia do Senhor, mas que Deus é paciente, esperando que nenhum dos seus se perca. Os apóstolos tinham essa noção de que as palavras de Cristo começaram a ser verdade em seus corações quando, lá no Evangelho de João, você percebe que após a ressurreição, os discípulos começam a perceber que os ensinamentos de Jesus eram muito mais amplos do que eles entendiam. Quando você lê os Evangelhos, e você lê o final dos Evangelhos, você percebe que os discípulos não entendem com profundidade o ensinamento de Jesus. Há um hiato entre a ressurreição de Jesus e o livro de Atos, mostrando que a igreja, os discípulos, não entenderam o teor completo de sua mensagem. Por isso eles se acovardaram, por isso eles ficaram protegidos em si, sob portas fechadas, encontros secretos. Agora Jesus começa a mostrar ao mesmo João, aqui já velho, já com muitos anos após a ressurreição, o cumprimento da sua palavra. Eu vim para dar fim a todos os inimigos. Eu vim para dar cabo do mal, eu vim para eliminar desse mundo a causa do sofrimento e da perseguição dos meus filhos, que em Apocalipse 6 clamam no trono de Deus sobre justiça. O cavaleiro então julga a todos os inimigos, mas não apenas isso. Ele julga as nações, ele julga reis, ele julga povos, ele julga homens e mulheres. Ele tem o poder de dizer o que é certo e errado. Ele tem o poder de trazer a este mundo o conceito do que é santo, puro ou profano ou ímpio, pois ele é em si santidade, verdade e pureza. Ele julga e combate com justiça. Há um salmo no Saltério que vale a pena ser lido. Vou falar dele daqui a pouquinho. É o Salmo de número 2. É um salmo onde Deus zomba e ri dos seus inimigos. É um salmo interessante na constituição do Saltério, porque ele mostra como Deus olha para aqueles que se levantam como seus inimigos e ri sobre eles, pois Deus é um Deus todo-poderoso diante de homens que se levantam contra ele e que acham que vão vencê-lo. Então, esse cavaleiro combate os seus inimigos com justiça, com poder, com autoridade, e os seus inimigos começaram a cair a partir da Babilônia, no capítulo 18. Agora, do verso 12 até o verso 16, João descreve como esse cavaleiro está vestido para o grande casamento. Nós, réis mortais, homens, possivelmente não costumamos, eu pelo menos não, falo por mim, me vestir como me vesti no dia do casamento, porque escolheram um fraque, não sei nem como é que se escreve fraque, que é com CK no final, não sei como é que se escreve, mas eu vesti um fraque no meu casamento.
uma data importante para mim, onde eu deveria estar vestido à altura para aquela cerimônia. Então estava todo bonito, cheiroso, cabelo penteado, uma roupa elegante para aquele grande encontro. João faz a mesma coisa aqui. Ele está descrevendo como está o noivo. Ele já falou sobre o seu caráter e sobre a sua importância. A partir do versículo 12, ele vai descrever como este cavaleiro, que é o noivo, está vestido, está arrumado, e a vestimenta se mistura com a sua identidade. Mas as duas coisas refletem que ele é. Acompanhe comigo, versículo 12. O primeiro destaque que João faz são os olhos. Ele diz: os seus olhos são como chama de fogo. Uma menção importante sobre o que de cara João percebe. Ele percebe o cavalo branco, ele destaca esse cavalo, ele percebe o cavaleiro, mas quando João encara este cavaleiro, ele percebe o destaque dos seus olhos. E este ponto é importante na descrição do cavaleiro, porque ao falar sobre os seus olhos e sobre eles serem como uma chama de fogo, João lembra a igreja que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, esquadrinhando e sondando, olhando para o seu domínio com um olhar de julgamento, justiça e santidade. A ideia da comparação dos olhos como chama de fogo, é preciso que você entenda que aqui são analogias, senão vai ficar muito estranha essa construção aqui. Ele está dizendo que ao olhar para Jesus, ele percebe que os seus olhos são como chama de fogo, que a tudo consome, que dá brilho, dá luz e é totalmente perceptível. O olhar de Jesus para a sua igreja é um olhar também de cobrança sobre santidade, pureza, perseverança dos seus filhos. O olhar de Cristo para o mundo é um olhar de fogo consumidor sobre o ímpio. Se você entender a dimensão com que João está apresentando o olhar de Jesus, você vai entender que João está dizendo: quando Jesus olha para este mundo, ninguém consegue esconder nada dele, ninguém consegue ficar imune aos resultados desse olhar, ninguém consegue olhar como ele, e o seu olhar a tudo julga, a tudo sonda, a tudo esquadrinha. Reflete-se em nós o olhar de Jesus quando esquecemos de que às vezes os pecados noturnos do nosso coração, eu chamo de pecados noturnos aqueles que nós fazemos na escuridão do nosso pecado, estão sendo vistos pelo nosso Senhor. O olhar de Jesus como chama de fogo cai sobre nós com a seguinte cobrança: nos atos mais sórdidos do meu coração, que podem até ter sido cauterizados pelo pecado que me escraviza, estão sobre o olhar constante de Jesus. E como nós nos comportamos, ou como a nossa consciência nos acusa como um verdadeiro tribunal da nossa alma, a saber que quando nós estamos mergulhados em nossos pecados, esse olhar como chama de fogo está sobre nós. Ao mesmo tempo em que nós entendemos que esse olhar como chama de fogo, quando na vida de um crente, lembra que nós estamos caminhando em direção à luz, pois nós estamos caminhando em direção ao noivo que nos olha com um olhar como chama de fogo. A intenção de João não é botar medo nessa figura aqui que ele está descrevendo, mas é lembrar quem é o noivo, para que nós desejemos o encontro com ele. E a primeira coisa é: o olhar desse noivo é impactante, mas é um olhar poderoso de santidade. Todas as vezes que falamos sobre a figura do fogo no Antigo Testamento, sempre caminhamos em duas direções. A primeira é o seu poder devastador de juízo, mostrando que aqueles que não são de Cristo, ao se encontrarem com ele, sentirão o peso desse olhar. O mundo costuma dizer uma frase errônea, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade, até aqui essa sentença é verdadeira. O problema não é que todos os caminhos, ou todas as religiões, ou todas as ideologias levem para Deus. O problema é como elas serão recebidas por ele. Pois o olhar, como chama de fogo, a alguns terá o poder devastador de juízo. Para outros, esse olhar como chama de fogo nos purificou
como o fogo purifica o ouro. Ou seja, enquanto estamos caminhando em direção ao noivo, o seu olhar sobre nós nos purifica, o seu olhar sobre nós nos julga, o seu olhar sobre nós nos protege, mas também nos limpa dos nossos pecados. O olhar do noivo, como chamas de fogo, nos atrai para ele em santidade. O outro aspecto é que ele fala que na cabeça do cavaleiro há muitas diademas ou muitas coroas. Quando nós lemos a partir do capítulo 12 de Apocalipse, principalmente os capítulos 12 e 13, há uma descrição dos seres bestiais, das bestas, e também do dragão, no capítulo 12. E sempre há uma relação entre a cabeça e coroas, representando a autoridade. Um certo comentarista, Gregory Bale, diz o seguinte: quando lemos o capítulo 12, há um número de 7 coroas na cabeça, ou 10 coroas, eu não lembro exatamente a citação, na cabeça do dragão. As bestas também são numeradas como 10, 7 coroas, o número exato de coroas. Mas aqui no versículo 12 de Apocalipse, fala que na cabeça dele há um número incontável de coroas. O português traduziu como muitas diademas, mas a intenção original do autor é: há incontáveis coroas sobre a sua cabeça. E a intenção de João, ao perceber e relatar essa visão, é o seguinte: tudo nesse mundo caído é sobre poder e autoridade. Desde o diálogo no Éden, em capítulo 3 de Gênesis, onde Satanás toma o domínio e o controle do mundo caído ao enganar o primeiro casal. Desde lá, tudo até aqui é sobre controle, autoridade e poder. Nós estamos vendo isso mais de 20 e poucos dias de guerra no leste europeu. O mundo caído é uma constante briga sobre quem tem mais poder, quem tem mais autoridade. E a descrição e o paralelo entre as coroas na cabeça do dragão, da besta e do cavaleiro explicam muito para a igreja. Queridos, o que João está dizendo para nós é que há apenas um, cuja toda autoridade lhe foi dada sobre os céus e sobre a terra. Há apenas um que é chamado de Todo-Poderoso, e há apenas um que, por causa do seu sacrifício, da sua obediência, lhe foi dada pelo Criador toda a autoridade, e por isso não há poder que se compare ao seu. Sobre a sua cabeça e sobre apenas ele há todo o poder, pois nós estamos diante do único que é todo-poderoso. João está relatando aqui aquele cavaleiro como sendo o único com todo o poder e toda a autoridade sobre si. Homens podem ter suas autoridades, instituições também podem tê-las, mas há apenas um cuja cabeça está repleta de muitas diademas, pois ele é todo-poderoso. Não apenas poderoso, mas todo-poderoso e acima de todas as outras autoridades. O que nos leva ao elemento seguinte: tem um nome escrito que ninguém o conhece, a não ser ele mesmo. Geralmente estudantes de Apocalipse tropeçam aqui, porque leem no versículo 12 e parece estar escrito uma incoerência no verso 16. Observe o versículo 12. Tem um nome e ninguém sabe, a não ser ele mesmo. Mas espera aí, no verso 16 diz: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando você vê, parece uma incoerência. Versículo 12 diz que ninguém conhece. Versículo 16 diz que tem um nome escrito não apenas no manto, mas na coxa. Qual é a incoerência aqui? O versículo 12 nos diz o seguinte: devemos lembrar que estamos em um contexto de uma cultura cujo o nome tem um significado, cujo nome é uma forma de adjetivar um ser. Vou dar um exemplo. Quem sabe o que significa o nome de Jacó? Nós já aprendemos, todo mundo aqui. Enganador. Oi? Enganador. O nome adjetivava o indivíduo. Lembra daquela cena quando a arca é tomada e Eli cai e quebra o pescoço e a sua nora, se não me falha a memória, posso estar até errando aqui ao vivo, mas ela tem um neném e lembra qual é o nome que ela dá para a criança? Icabode. O
que significa Icabode? A gente já aprendeu isso na escola dominical. Foi-se a glória. E foi-se a glória. Os nomes adjetivavam os indivíduos. Agora perceba a grandeza. Um dos atributos de Deus revelado na sua palavra, no Salmo 90, que nós aprendemos na teologia, é que Deus é infinito em todos os seus atributos e no seu próprio ser. Então, tudo que nós sabemos sobre Deus é infinitamente maior do que a nossa própria razão possa compreender. Se Deus é amor, e você consegue entender amor na filosofia, na teologia e em todos os aspectos, Deus é infinitamente maior do que o seu raciocínio. Deus é infinitamente santo, Ele é infinitamente poderoso, Ele é incompreensível em si, de tão grande que Ele é. Olha o que o versículo diz. Ele tem um nome, ou seja, um adjetivo sobre si. Ele é alguém que ninguém pode conhecer a não ser Ele mesmo. Calbart, um dos teólogos contemporâneos, foi o que mais perto chegou desta definição aqui. Ele disse que Deus é um ser totalmente outro, que é indecifrável, indescritível e incompreensível em sua totalidade por quem o estuda ou por quem o admira. O texto está dizendo para nós, Jesus é tão mais poderoso, tão mais glorioso, tão mais belo, tão mais caridoso, tão mais tudo o que nós possamos descrever, que ninguém conhece, somente Ele mesmo. O que João está descrevendo é a beleza de um ser que nenhuma mente consegue descrever com clareza, pois Ele é esse ser totalmente outro e ninguém sabe sobre Deus em sua plenitude. Acho que é o meu celular que está fazendo esse barulho que eu vou tirar aqui, né? Eu queria botar aqui para apoiar, para tirar do bolso, que ele fica aqui e fica acolá. Ele é esse ser tão poderoso que apenas Ele mesmo sabe sobre si. Isso nos leva a duas direções pastorais muito interessantes. Um dos grandes desafios da fé cristã é nós caminharmos em direção a Deus, conhecendo-o e sendo conhecido por Ele. Uma das grandes dádivas da jornada cristã é você e eu, todos os dias, desejarmos aprender mais sobre Deus. Quer seja nas experiências, Deus nos ensinando através das experiências, sobre si, seu caráter, sua promessa, seu poder, ou pela sua palavra, quando nós nos dedicamos ao estudo desta palavra. Hoje pela manhã eu fiz uma breve devocional e apenas um versículo ficou martelando o meu coração sobre o caráter desse Deus. Aquilo é conhecer um pouco mais de Deus, na medida em que após a minha devocional, a minha oração foi Deus conhecendo um pouco mais de mim, já que Ele conhece, mas eu revelando para Deus um pouco do meu coração. Isso é a caminhada cristã. Por isso nós não vivemos um evangelho experiencial, de experiências. O culto não é uma bênção só quando o pastor fala em línguas. O culto não é uma bênção só quando eu sinto aquele fervor emocional. O culto deveria ser uma bênção porque naquele momento você conheceu um pouco mais de Deus e você tornou-se mais conhecido dele em adoração. Essa é uma das dádivas de ser cristão. Um outro ponto é que nós temos um Deus que se revela, que permitiu-se revelar-se a sua criação, para que mesmo Ele sendo esse ser infinito, nós possamos conhecer um pouco do Deus que adoramos. Alguns exemplos históricos para você, lá no Éden, na viração do dia. Já contei isso várias vezes. Deus aparecia com um saco de pão, uma garrafa de café preto e margarina, para revelar-se ao primeiro casal e conversar com ele. Olha que discipulado abençoado. Quando o pecado é estabelecido e há agora a impossibilidade deste contato pessoal, visível, através de uma teofania que explicaria quem era Deus, Moisés ficou tão desejoso disso. Deus, eu ouvi dizer que o pão do céu é uma delícia. Vem para cá tomar um café comigo. Êxodo 33 nos mostra isso. Moisés, ninguém mais pode me ver e ficar vivo. Mas vai lá para aquela pedra e você vai ver eu passando. O homem sempre quis conhecer mais de Deus. Mas o pecado nos impossibilita deste encontro pessoal, visível,
continuado como era antes da queda. Mas observe que todas as vezes é Deus quem procura, é Deus quem revela, é Deus quem está ativamente buscando os seus filhos para ter uma experiência com Ele. Por isso que foi Jesus em dar o primeiro passo, ao dar o primeiro passo, para que essa aproximação fosse possível novamente. E eu e você hoje conhecemos o nosso Senhor, porque Ele quis se revelar a nós. E aqui João está dizendo, olha, mas Ele é muito mais do que isso. Isso não dá margem para os liberais dizerem que os crentes fundamentalistas fecham Deus em uma caixa chamada igreja. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo que sobre a grandeza desse Deus, só Ele mesmo sabe quem Ele é. E que jamais, mesmo no céu, nós conseguiremos compreender o tamanho deste Deus a quem nós adoramos. Isso nos deveria fascinar. Isso nos deveria instigar a uma investigação ainda mais profunda. Eu quero saber mais desse Deus. Apesar dele ser infinito, eu quero conhecer o máximo que eu puder sobre esse Deus. Isso nos faria crentes mais desejosos pela palavra. Isso deveria nos fazer crentes mais voltados ao estudo e à experiência com Deus. O desejo de conhecer mais sobre Ele nos levaria mais para perto do Senhor. Ele tem um nome que somente Ele mesmo sabe qual é. Verso 13. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Parece não ser uma vestimenta ideal para um casamento. Imagina, Anderson vai chegar no dia do casamento dele, chega aqui todo sujo de sangue, pronto, a Vanessa casou com Dexter, casou com um serial killer. Mas é exatamente essa a beleza do noivo chegando ao encontro da noiva. Porque ao olhar para o que ele está vestido, a noiva entende a sua autoridade. Até chegar nas bodas, até chegar no casamento, essa é a intenção aqui. Ele está encharcado do sangue dos seus inimigos, pois ele os venceu, para que daquele momento em diante a sua noiva vivesse em paz eternamente. Ele não está apenas aqui encharcado com o sangue do seu sacrifício, pois a visão de João não é mais do Cristo humilhado, é do Cristo exaltado. E agora, nesse estado de exaltação, ele chega no grande encontro com seu manto encharcado de sangue dos inimigos que foram vencidos e derrotados para que a sua noiva vivesse em paz eternamente. O que está ali é o vencedor, cujo nenhum inimigo pode mais derrotá-lo, cujo nenhum inimigo pode confrontá-lo, pois ele é sobre todos eles. E diante daquele momento dos céus abertos, João vê um manto de guerreiro, coberto com o sangue dos inimigos, para dizer, eu os venci, para lhe trazer a paz. O interessante é como essa vitória é conquistada, pois essa é a intenção do final do verso 13. Ele vence, julga, elimina os seus inimigos, não pela violência, mas por ele ser o Verbo de Deus. Esse termo, um termo totalmente joanino na Escritura, é João quem usa e atribui esse termo com mais profundidade doutrinária. Cristo é o Logos, o Verbo de Deus, a palavra ativa que a tudo determina e faz. Ele vence porque ele é aquilo que Deus o determinou em si para ser. Ele é o sustentador de todas as coisas, ele é o Criador, ele dá sentido a todas as coisas. Ele é o Logos, ele é o Verbo de Deus. Ou seja, ele está ali porque a sua palavra foi cumprida por ele ter a executado. Olha a beleza desse cavaleiro, ele é honroso, ele é poderoso, ele é belo, ele é alguém fiel, verdadeiro, um cavaleiro vitorioso. A partir disso, versículo 13, a descrição do cavaleiro, o verso 14 vai falar de nós. E é aqui que Apocalipse também se torna um livro interessante, porque ao mesmo tempo nós estamos esperando o noivo, mas ao mesmo tempo nós estamos com o noivo. E João aqui faz menção de Tessalonicenses e Coríntios, quando ele diz,
os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Durante algum tempo, alguns disseram que esses aqui eram os anjos que estavam escoltando o noivo ao encontro da noiva. E é uma possibilidade, mas um detalhe importante que não pode ser ignorado. Em Apocalipse, os anjos não vestem branco e linho finíssimo puro. As descrições de Apocalipse dessa vestimenta são relacionadas aos santos, aos eleitos de Deus. E o que João está dizendo aqui é que nessa marcha triunfal, nós estamos junto com o cavaleiro vitorioso, reinando com ele. João está descrevendo a igreja, o exército do céu, marchando com o Senhor, também montado em cavalos que se assemelham ao cavalo do cavaleiro, não mais vestidos com as vestimentas da carne, mas agora vestidos com uma vestimenta espiritual, que reflete a nossa pureza, a nossa santidade, aquilo que nós somos. Imaginem a grande festa. O céu está em festa, vimos isso no capítulo 19. Há um grande casamento. O momento do casamento começa com louvor, a noiva é descrita, há comida, há bebida, há uma grande festa. De repente, os céus se abrem e vem o cavaleiro no seu cavalo, o noivo é apresentado. E lá estaremos nós também, reinando com Cristo, vencendo com Ele, porque Ele é vitorioso. Versículo 15, continua essa descrição, e é importante que você entenda a relação do que está sendo dito agora com algumas promessas do Antigo Testamento. E eu não vou terminar o versículo 16, falando que Jesus tem uma tatuagem na coxa, como uma certa bispa aí falou no Instagram. Eu não vou provar para você que Jesus tem uma tatuagem na coxa, mas você vai entender o que isso está querendo dizer. Os versículos de 15 ao 16 foram escritos e descritos por João para provar a fidelidade do cumprimento das promessas desse cavaleiro. Então, qual é a intenção dos versos 15 ao 16? Não é literalidade do texto. Já aprendemos que Apocalipse é cheio de um paralelismo, um simbolismo representativo. As figuras de linguagem aqui representam coisas que já foram escritas. E, por exemplo, versículo 15, da sua boca sai uma espada afiada. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 49, verso 2. Ao falar sobre o servo do Senhor, Isaías diz: Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu. Jesus aqui está sendo descrito por João como o cumprimento de uma promessa daquele cuja a boca, através da sua palavra, ela consegue cortar, discernir, julgar todas as coisas. João não está dizendo que Cristo vai começar a vomitar espadas como se ele fosse um daqueles personagens indianos que engole espada, cospe espada, nada disso. Ele está dizendo que a palavra desse cavaleiro é tão poderosa que ela consegue discernir intenções, pensamentos, consegue julgar, condenar e livrar. Hebreus capítulo 4 nos diz a mesma coisa quando fala da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e tão penetrante a ponto de dividir pensamentos e intenções. É uma palavra tão poderosa que julga as intenções do meu coração. Este homem que está sendo descrito para nós tem uma palavra tão verdadeira, tão poderosa, que consegue ir, julgar, eliminar, salvar, conduzir, como nenhuma outra coisa faz. E essa palavra, não as armas nucleares, não as ideologias políticas, não qualquer outro tipo de poder, é que vai conduzir o mundo para o seu fim. Observe, da sua boca sai uma espada afiada, para com ela
ferir as nações. Isaías capítulo 11, verso 4. Abra comigo Isaías capítulo 11, verso 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isaías está profetizando o que João está vendo, o cumprimento da promessa. Lembra? Ele é fiel e verdadeiro. Com a sua palavra, neste momento, ele está julgando as nações, trazendo o castigo devido aos ímpios, aos inimigos da cruz, mas também por essa palavra está garantindo a salvação da sua igreja, da sua boca, ou seja, do que ele fala, do que foi produzido pela sua voz. Ele está dando o fim eterno para todas as coisas. Continuando o versículo 15, ele mesmo regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Outras duas profecias sendo cumpridas. A primeira delas é que ele mesmo regerá com cetro de ferro. Você pode ver Salmos 2, que é o salmo que eu me referia mais cedo. Salmos 2, verso 9. E esse é um salmo muito interessante para você ler em contexto de guerra como esse nosso. Olha o que diz o versículo 9. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. E o contexto é: as nações se levantarão contra o Senhor, os reis da terra se levantam, versículo 2, as autoridades conspiram contra o Senhor em seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas. No versículo 4, há a seguinte menção: aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba dos seus inimigos. Ou seja, Jesus vê homens arrogantes, nações, poderes, se levantando contra o próprio Senhor desde o começo, achando que estão abalando o seu império, achando que estão abalando o seu domínio. Versículo 4 mostra o humor de Deus. Deus ri dos seus inimigos. E não apenas ri, Deus é um piadista, né? Ele zomba desses personagens. E no versículo 9 ele diz: ele vai reger estes homens com cetro de ferro. E a ideia é: ele vai, versículo 9, quebrar e despedaçar os arrogantes. Ou seja, ele vai igual minha mãe fazia na gente quando a gente era pequeno, só que minha mãe fazia com cipó de goiabeira e não com cetro de ferro. Ele vai corrigir esse mundo pelo poder da sua palavra. Ninguém é mais forte do que ele. Continuando, uma outra profecia: ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora João mostra o cumprimento de Isaías 63, versos de 2 a 6. Fora Cristo que tomou sobre si o castigo que nos traria a paz. Ele bebeu o cálice que eu e você jamais poderíamos beber, o cálice da ira de Deus. E por causa dessas coisas, ele se tornou o personagem central, não apenas da Bíblia, não apenas da história humana, mas de toda a criação, porque ele assumiu em nosso favor o cálice da ira de Deus contra o pecado nesse mundo. E por fim, o versículo 16 nos diz assim: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pelo menos 4 comentaristas afirmam que esse é um texto de difícil interpretação. E as dificuldades são essas. Quando você estuda esse texto em seu original, a primeira possibilidade é: no seu manto, isto é, na sua coxa, está escrito um nome. É a primeira possibilidade, afirmando que na época das guerras do Império Romano, os soldados eram identificados para serem distinguidos depois do final da batalha
com tatuagens em seus corpos. Isso fica muito claro naquele filme O Gladiador, quem assistiu. Logo no começo, quando ele é preso, ele foge, e ele está caído, uma caravana de, acho que nigerianos passa, ele é aprisionado, e eles olham para a tatuagem que tem no seu braço e sabem que ele é de uma legião romana. A primeira possibilidade é que o texto diz que o caráter e a importância deste noivo, deste cavaleiro, estava sendo visível pela sua... tem um nome, eu ia perguntar para o Igor antes de começar, que usa para distinguir pela... Não, mas tem um nomezinho, que é aqueles, não é a patente, é um negocinho que coloca na roupa. Não sei, depois vocês perguntam aí, o Igor se vira aí. Divisa? É isso? Enfim. Quando um general de guerra estava... Eu não tenho esse conhecimento militar, mas eu tenho muito conhecimento de Senhor dos Anéis. Quando você assiste a guerra, principalmente o retorno do rei, o rei Théoden vai para a batalha. E aí, naquela caravana dos soldados de Rohan, ele recebe um capacete diferente e o elmo é diferente e a sua couraça é diferente dos demais. Tanto é que na hora da batalha, lá em Minas Trinity, na hora que ele é ferido, eles veem, o rei foi ferido, eles conseguem ver como? Porque a roupa do rei é diferente. O que o texto 16, o versículo 16 está dizendo é que, diante de todos os poderes e autoridades, esse que está lá, ele é especial, pois a sua roupa é diferente, ela passa esse sinal de nobreza e de poder, e ele tem, como um soldado romano, sua insígnia, acho que essa é a palavra, não sei, descrevendo em seu corpo que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade. No Antigo Testamento, e eu esqueci de anotar os textos aqui, era na coxa que estava amarrada a arma de segurança de um soldado. Ele portava uma espada e uma lança, mas se tudo desse errado no calor da batalha, ele tinha uma arma amarrada na sua perna, como se fosse uma adaga para uma última defesa. E o texto diz que nessa espada, que é a segunda tradução, estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma terceira possibilidade de interpretação deste texto é que o manto que ele está vestindo, que cai sobre a sua coxa, porque ele é grande, distinto dos demais, uma roupa de festa, está escrito a sua autoridade. E aquela que a bispa Sônia defendeu esses dias é que Jesus tem uma tatuagem que possivelmente alguém da Renascer fez para ganhar dinheiro, dizendo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Pastor, qual é a melhor interpretação? A intenção de João não é dizer se foi escrito com caneta, com piloto, com tinta acrílica. A intenção de João aqui é a seguinte: ao olhar para o noivo, nós vamos entender a sua autoridade visivelmente. A sua roupa, a sua espada, o seu poder dirão quem ele é. Final do versículo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a intenção do versículo? Não é defender quem tem tatuagem, dizer que vai para o céu porque Jesus tem. Muito menos tentar definir o tipo de roupa ou o tipo de espada. Mas é dizer... Quem está na porta, os céus abertos, sobre um cavalo, é alguém todo-poderoso, cuja vestimenta, caráter, ação e poder são distintas de todas as outras coisas criadas, pois só Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Observe que até aqui a cerimônia está cada vez mais interessante. Temos a noiva, a festa, o noivo. O encontro nos céus. O restante do capítulo, dos versos 17 ao verso 21, será a continuidade do poder, da manifestação do poder deste Senhor, porque agora ele irá punir, versículo 18, ele irá punir os reis, os poderosos, versículo 20, a besta, o falso profeta, e nós teremos o julgamento de todos os que foram mortos pela espada da verdade. Lembre-se, nós estamos na beleza do fim,
Jesus começou a julgar os seus inimigos, a grande Babilônia já foi julgada. Agora, no final do capítulo, nós veremos o julgamento de Deus aos últimos inimigos do Evangelho. Para que então, a partir do capítulo 20, nós tenhamos o desfecho desta fase da história para entrarmos no penúltimo capítulo de Apocalipse e entendermos a beleza do fim. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Diga. Juramento, a mão na coxa. Perfeito. A mão sobre a coxa era um sinal de verdade no julgamento. Muito bem lembrado. Então vamos orar nessa manhã e depois eu quero alguns avisos para essa turma. Senhor, obrigado pela manhã de exposição da Tua Palavra. Hoje foi um dia, Senhor, de contemplar o caráter e o poder do noivo, aqui apresentado como um poderoso cavaleiro que vence os inimigos da cruz, mas que cumpre as suas palavras, a sua promessa, mostrando para nós que a palavra do Senhor é verdadeira, é fiel, é poderosa. Obrigado porque nessa manhã nós mergulhamos em um olhar de contemplação para Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhamos para a beleza de Jesus, para o seu poder e a sua glória. Uma glória inimaginável, uma glória incompreensível de tão poderoso que o Senhor é. Temos apenas lampejos da glória e da majestade que é o Senhor. E obrigado, Deus, porque um dia nossos olhos poderão ver ainda mais. Nossos corpos poderão sentir ainda mais o que hoje para nós é indescritível em sua magnitude. Obrigado porque o Senhor cumpre as tuas promessas. Obrigado porque sobre nós e sobre toda a criação, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado, Jesus, porque podemos te chamar de nosso Senhor. Podemos te chamar de amado de nossa alma. Podemos imaginar o dia em que te veremos face a face e diante de toda essa glória hoje descrita, abraçar o Senhor e agradecer por tão grande salvação. Louvado seja o teu nome.